Quem sou eu? Essa é, sem dúvida, uma das perguntas mais antigas e desafiadoras que alguém pode fazer a si mesmo. A busca pela identidade é algo que nos acompanha ao longo da vida, mudando e evoluindo à medida que crescemos, aprendemos e enfrentamos desafios. E talvez seja por isso que o desenho Steven Universo ressoe tanto com quem já se sentiu perdido ou confuso sobre seu lugar no mundo. Mais do que um desenho colorido sobre aventuras e batalhas, Steven Universo é uma exploração profunda sobre identidade, aceitação e mudança, temas universais que moldam a experiência humana. Steven é um garoto meio humano, meio gen, e essa dualidade já serve como ponto de partida para suas crises de identidade. Ele herda os poderes e a responsabilidade de sua mãe, Rose Quartz, uma líder poderosa e enigmática. Mas, ao mesmo tempo, ele é apenas um garoto comum, tentando entender quem ele é e como se encaixa nesse mundo. Essa mistura de herança e descoberta é algo com que todos podemos nos identificar. Afinal, muitas vezes carregamos expectativas, sejam elas familiares, sociais ou internas, e nos perguntamos: eu sou quem os outros esperam que eu seja ou quem eu escolho ser? O filósofo Erik Erikson descreveu a adolescência como o período em que buscamos nossa identidade, um processo marcado por experimentação e autodescoberta. Steven vive exatamente isso em sua jornada. Ele tenta equilibrar as expectativas que as gens têm dele como herdeiro de Rose Quartz com sua própria personalidade e desejos. Ele não quer apenas seguir os passos da mãe, ele quer encontrar seu próprio caminho. Esse conflito interno ilustra perfeitamente o conceito de crise de identidade de Erikson, onde nos questionamos sobre quem somos, quem queremos ser e como queremos ser vistos pelos outros. E, como todo o processo de autodescoberta, a jornada de Steven não é linear. Ele enfrenta dúvidas, medos e erros. Em muitos momentos, ele sente o peso de não ser bom o suficiente para substituir Rose. Mas é nesse ponto que Steven Universo nos ensina uma das lições mais importantes sobre identidade. Ser você mesmo não significa ser perfeito. Pelo contrário, é sobre abraçar suas falhas e vulnerabilidades e permitir-se crescer a partir delas. As Crystal Gems Garnet, Amethyst e Piaro também representam aspectos diferentes da busca por identidade. Garnet, por exemplo, é literalmente a fusão de dois seres distintos, Rubi e Sapphire, que escolheram se unir para formar algo novo. Ela simboliza a ideia de que a identidade não é fixa, mas sim construída por escolhas e relações. Amethyst, por outro lado, lida com insegurança sobre sua origem e seu valor, mostrando como a identidade pode ser afetada por sentimentos de inadequação. Já Piaro luta com a perda de Rose e o desafio de definir quem é fora de sua devoção à líder, destacando a dificuldade de se redefinir após perder um propósito central. Essas personagens refletem dilemas humanos reais. Muitas vezes, sentimos que somos definidos por nossas origens, nossos relacionamentos, ou até mesmo pelos papéis que desempenhamos para os outros. Mas, assim como Steven e as gens, aprendemos que a identidade não é algo fixo, ela muda, cresce e se adapta com o tempo. Esse conceito é explorado pelo filósofo Heráclito, que afirmou que ninguém se banha duas vezes no mesmo rio, sugerindo que tanto nós quanto o mundo ao nosso redor estamos em constante transformação. Outro aspecto poderoso do desenho é a ideia de aceitação radical. Steven não apenas aprende a aceitar quem ele é, mas também ajuda os outros a aceitarem a si mesmos. Um exemplo claro disso é como ele lida com os vilões. Em vez de destruí-los, ele tenta entendê-los, curá-los e ajudá-los a encontrar um novo caminho. Esse tipo de compaixão reflete o conceito de humanismo proposto por Carl Rogers, que enfatiza a importância de aceitar as pessoas incondicionalmente para promover crescimento e mudança. Talvez um dos momentos mais emocionantes e simbólicos da série seja quando Steven finalmente confronta a verdade sobre sua mãe e percebe que não precisa ser uma cópia dela. Ele entende que pode honrar seu legado sem perder sua própria essência. Esse processo de separação e individuação é descrito por Carl Jung, que falou sobre a individuação como o processo pelo qual nos tornamos plenamente nós mesmos, integrando diferentes partes do nosso ser, nossas luzes e sombras. Mas o que torna Steven tão inspirador é que ele não para de mudar. Mesmo depois de aceitar sua identidade, ele continua crescendo. Ele aprende que mudança não é algo a ser temido, mas sim abraçado. E essa é uma lição importante, porque muitos de nós resistimos à mudança por medo do desconhecido. Porém, como o filósofo Soren Kierkegaard argumentava, a vida só pode ser compreendida olhando para trás, mas deve ser vivida olhando para frente. Steven nos ensina a olhar para frente com coragem, mesmo quando o caminho parece incerto. Outro aspecto interessante é como a série aborda a dualidade entre quem somos e quem queremos ser.
Steven frequentemente se sente dividido entre ser um herói como sua mãe e ser apenas ele mesmo. Esse dilema reflete o que Jean-Paul Sartre chamou de má-fé, ou seja, o ato de viver de acordo com as expectativas dos outros em vez de assumir a responsabilidade por nossas próprias escolhas. Steven, porém, supera isso ao aceitar que ele não precisa ser uma cópia de Rose para ter valor. E, no fim das contas, talvez essa seja a grande mensagem de Steven Universo: a identidade não é algo que encontramos, mas algo que construímos. Assim como Steven cria conexões, enfrenta desafios e aprende com seus erros, nós também moldamos quem somos através das nossas experiências. E, mais importante, podemos mudar e crescer sem perder nossa essência. A pergunta "quem sou eu?" nunca terá uma resposta definitiva, porque estamos sempre nos transformando. Mas Steven nos mostra que essa busca não precisa ser solitária ou assustadora. Pelo contrário, pode ser cheia de amor, compaixão e autodescoberta. E, talvez, o maior ensinamento seja este: você não precisa ter todas as respostas para ser completo. Você já é suficiente, exatamente como é em constante evolução.